já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Sejam todos bem-vindos, uma alegria recebê-los na igreja, na comunhão dos santos. Convido você a abrir a palavra de Deus, dando sequência a ministrações nas parábolas de Jesus, agora no Evangelho de Lucas. O pastor já expôs as parábolas do Evangelho de Mateus e, na sequência, pregando as parábolas de Lucas, registradas em Lucas. Lucas capítulo 12, versos 13 a 34. Lucas 12, versos 13 a 34. Durante o sermão, eu pregarei, vou fazer a exposição dos versículos 13 a 21. E na aplicação dos versículos 22 a 34, porque é assim que Lucas organizou essa passagem. Versículos 22 até 34 é uma aplicação referendo-se ao que Jesus disse anteriormente.
lerei com a igreja. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E azoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então lhe direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que lugar deve ocupar o dinheiro na vida do cristão? A mensagem da parábola de hoje, o título é A Parábola do Rico Inconsequente. É sobre a nossa relação com o dinheiro. O ensino, irmãos e irmãs, é que a pessoa sábia, cristão, discípulo, administrará os seus bens e dinheiro segundo a ética do reino dos céus. Em que consiste essa ética? Despreendimento e confiança na provisão de Deus. Despreendimento e confiança na provisão de Deus. O objetivo da pregação de hoje é encorajá-lo a reconsiderar as prioridades na administração do seu dinheiro. De que você faça essa administração em acordo com o Evangelho. No aspecto positivo, esse é o objetivo. E no aspecto negativo, persuadir você a substituir o pecado da ganância e da ansiedade pela confiança na providência de Deus. Substituir a ganância e a ansiedade pela confiança na providência de Deus. Esta pergunta deve permanecer em seu coração. Que lugar o dinheiro está ocupando em minha vida? Versículo 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Esse é o contexto. Irmãos, só um minuto. Pode vir, eu virei sem querer aqui o ventilador. Pode virar ele um pouquinho para lá, Dan? Porque ele está batendo aqui, vocês estão ouvindo? Não? Talvez fique na gravação. Me perdoe. Ele estava ótimo, fui por a mão. Não é meu serviço. Voltando. Versículo, então, 13. Esse registro de Lucas reflete a preocupação de um homem com a herança da família. Situação comum ainda hoje. Os bens deixados pelos pais têm o poder de causar divisão irreparável entre irmãos. A disputa por a herança deixada. Nem que seja só um jumento.
é motivo, então, de divisão irreparável. E o dinheiro tem essa capacidade, essa má influência na mente e no coração, e que afeta o relacionamento com pessoas próximas, até mesmo separando irmãos de sangue. Marido, esposa. Não é verdade? E é o que a palavra de Deus diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o contexto. E este homem, então, pede a Jesus que faça a partilha. Mas observe que no versículo 1, o contexto, nós estamos falando do contexto, ele dá uma ordem a Jesus. Ele pede a Jesus que os rabinos poderiam resolver essa situação, em alguns casos, de partilha de bens. Então ele recorre a Jesus e dá uma ordem. Eu quero a minha parte do bolo. Não sabemos se era parte devida ou não. Mas o fato é que ele ordena a Jesus. Mas você percebe pela leitura que a cobiça tomou o lugar da justiça. Ele não queria o que era devido. Ele queria a herança. A cobiça tomou o lugar da justiça. E se vocês observarem no contexto, ele interrompe a pregação de Jesus. Como se eu estivesse pregando aqui, alguém levantasse e interrompesse com um pedido assim, uma ordem. Pede para meu irmão repartir a herança comigo. Ele interrompe a pregação de Jesus. E olha só qual era a pregação de Jesus. A partir do versículo 4. 12:4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos que este deveis temer. Um sermão grave. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está no conhecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temas. Bem mais valei que muitos pardais. Olha, Deus é providente. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que negar Jesus diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas, perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo para que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que devíeis dizer. O Senhor Jesus está falando sobre a providência de Deus em salvar o pecador, na assistência do Espírito Santo na vida do crente fiel, no momento mais duro de angústia. Este era o sermão. E este homem, Jesus, para aí. Eu quero saber da herança. Esse é o contexto. Versículos 14 e 15, Jesus faz o diagnóstico e declara. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O coração do homem estava cegado pela cobiça. A felicidade que a riqueza promete tornou-se a prioridade na sua vida. Repito, a felicidade que a riqueza promete tornou-se prioridade à sua vida. Estava disposto a renunciar todas as coisas, renunciar ao reino para obter o que ele queria. E necessariamente era felicidade, por intermédio dos bens que ele acumulou. Estava cegado por isso. O sentido da vida deste homem se reduzia ao conforto egoísta, o desfrute egoísta das riquezas.
É nesse contexto que Jesus ensina no versículo 15 a todos nós: cuidado, cuidado, proteja-se contra a cobiça. O desejo ganancioso pela herança o levou a colocar toda a sua esperança no patrimônio. O desejo ganancioso pela herança o levou a colocar toda a sua esperança em seu patrimônio. Esse é o contexto. Agora vamos para a parábola. E nós já lemos. O campo de um homem, versículo 16, produziu em abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, este homem é um rico e insensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? Jesus compara a ação desse homem de acumular e de colocar a sua esperança no bem que a riqueza traz, na felicidade, com uma pessoa inconsequente. E além de cobiçar, este homem acreditava poder controlar o futuro. Coisas que não acontecem com a gente, né? Cobiçar e controlar o futuro. Ele queria mais em seus celeiros, multiplicava acima do que ele precisava, imaginava um planejamento a longo prazo. Eu vou desfrutar e terei finalmente a minha independência financeira. Qualquer semelhança? Não é mera coincidência. Planejava aposentar-se, depois disso, viver da renda acumulada para aproveitar a vida. Repito, estou falando aqui antes de terminar o primeiro século. Planejava aposentar-se, depois disso viver de renda acumulada para aproveitar a vida. Então, a sua vida constituiu em acumular a fim de ter tranquilidade, descanso e conforto. O objetivo do seu trabalho era a si mesmo. Sua mentalidade estava completamente dominada pelo prazer imediato e efêmero que a riqueza produz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares os vossos próprios prazeres. Esta era a figura. Um homem que perdeu de vista o significado da riqueza, o propósito da riqueza, e então tornou-se mundano, ao ser totalmente dominado pelo dinheiro. E o versículo 21, a conclusão de Jesus. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. É louco. Se aquele homem que planejava e tentava controlar o futuro de modo a ter felicidade através de seus bens, aos olhos do mundo hoje esse é inteligente. Mas aos olhos de Deus, é um tolo. Que vive correr atrás e dedica toda a sua vida exclusivamente a isso, perdendo de vista o significado da riqueza, o propósito da riqueza, fez dela um ídolo egoísta.
Ao apoiar sua felicidade no acúmulo de bens, ele se tornava um louco. Mas o que a Escritura diz é que no final, ele apareceria de mãos vazias diante de Deus. Vocês se lembram de Alexandre? Eu ouvi isso uma vez uma pregação da história do Alexandre. Não sei se é verdade, eu procurei, ainda hoje, antes de falar isso eu procurei, então eu vou falar como um folclore. Eu não sei se isso aqui é história. Mas é um folclore interessante. Alexandre o Grande teria dito para os seus súditos que o seu caixão fosse transportado pela mão dos maiores médicos da época, os especialistas. Segundo pedido antes da morte, que fosse espalhado no caminho todos os seus tesouros conquistados. E terceiro, que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora da urna funerária. 3 pedidos. E aí perguntaram para ele, para que isso, Alexandre? E ele diz, eu quero que os eminentes médicos me carreguem para mostrar que eles não têm poder de cura sobre a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que tudo que eu ganhei ficará aqui. Tudo que eu dediquei minha vida ficará aqui. Em terceiro, eu quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas vejam que eu voltarei de mãos vazias como eu vim. Não sei se é verdade, mas é interessante. Jesus chama esse homem de tolo, porque viveu em função da cobiça e construiu a sua casa sobre a areia. Então, irmãos, a felicidade almejada através do acúmulo de bens, da tentativa de controlar o futuro, não passava de um adulto com prudência infantil. Era um adulto, mas com prudência infantil. Porque ele trocou a riqueza do Evangelho para o sermão da metade sobre vida e morte, sobre a providência de Deus, sobre a salvação em Cristo. Somente em Cristo você pode ser perdoado, somente em Cristo você pode ser salvo. E se você se tornar um discípulo fiel, você vai ser perseguido. Mas o Espírito Santo vai te assistir. Esse era o teor do sermão. Fala, para. E o meu dinheiro? Ele ouvia sobre o reino de Deus, como muitos que estão aqui. Dia após dia ouvindo sobre o reino de Deus. Mas o seu interesse era a felicidade deste mundo. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Essa é a doutrina. Guarde seu coração do desejo de garantir-se nos bens que acumula, na falsa sensação de controle. Deixe isso para lá. Agora vamos às aplicações. Talvez você nunca tenha conectado uma coisa com a outra aqui nesse texto, mas é isso que Jesus quer. Versículo, então, 22 em diante, aplicações. Mas antes de ler, eu quero fazer algumas considerações. A pessoa avarenta acha que nunca obterá o suficiente. Por isso sua felicidade é reter. Július. Nunca terá o suficiente. Tem 3 empregos. E bate no peito. A pessoa avarenta, então, ela tem medo de ser liberal, porque para ela nunca terá o suficiente para comer, beber e desfrutar quando ele for mais velho. E a pessoa ansiosa, que é o tema que nós vamos ver aqui agora. A pessoa ansiosa, por sua vez,
acha que nunca terá o suficiente. O avarento nunca obterá. Agora, o ansioso que nunca terá o suficiente. Vai faltar, Senhor, vai faltar, me ajuda, eu não consigo dormir. Vai faltar. E a pessoa vive assim. Então a felicidade do ansioso é tentar planejar antecipadamente. Então você percebe que são dois pecados diferentes, avareza e ansiedade, mas que se tocam no desejo de controle, na desconfiança de Deus e na imprudência. 3 atitudes revelavam a insensatez deste louco. Quais eram as atitudes que a parábola nos ensinou? Eu deduzi 3. Eu não. Na verdade, esse daqui eu colei mesmo no reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro O que a Bíblia diz sobre dinheiro. 2 capítulos importantíssimos. Então eu analisei, estudei a Bíblia, li outros livros, e eu achei isso aqui sintetizou realmente o que eu tinha concluído. Primeiro, esse homem não pensava em ninguém além de si próprio. Em casa, conta quantas vezes ele fala eu e meu. Não pensava em ninguém além de si próprio. É um louco. A sua riqueza, os seus bens, a sua fortuna era apenas para si. Não olhava para os lados. Ele está numa grande obra, num grande projeto. Não me incomode. E aqueles que tentam alertar são os invejosos. Entre aspas. Não pensava em Deus, porque controlava todas as coisas, e é um ateu prático. O que é um ateu prático? Ele diz que acredita em Deus, senta nesses banquinhos que vocês estão sentados, canta louvores, lê a Bíblia, mas a hora de agir como Deus quer, ele diz, não me interessa. Este homem era um ateu prático. Seus planos não incluíam Deus. Em terceiro lugar, o seu propósito com a riqueza não passava do materialismo. Tudo que ele acumulava era para o presente. E a felicidade dele consistia em desfrutar, descansar, tranquilizar a sua alma. E faria de tudo para alcançar isso. E aí está o pecado. Como eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa começou a trabalhar há 3 meses, nem 3 meses, 2 meses. E aí pergunta-se para ela, e você vai estudar? Como você vai fazer para empreender? Você vai continuar no seu trabalho por muitos anos? Falando, não, só vou ver o tempo suficiente para eu ter minha autonomia financeira. 2 meses de trabalho. E já quer comer, beber, desfrutar e gozar. Porque isso se tornou o Deus deste século. Vocês, indivíduos e eu, e denominações evangélicas, cujo fim é apenas acumular e enriquecer e desfrutar das riquezas desse mundo. Então, quais são as aplicações diante deste quadro? Versículos 22 e 24. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto. Por isso, tá vendo? Por isso está relacionado a quê? Ao que ele disse antes. Por causa dessas coisas que eu contei para vocês sobre a avareza, eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa aí. Quem é que estava acumulando no celeiro? O louco. Que vivia em função daquilo.
Todavia, Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Quanto mais vocês valem do que as aves, irmãos. E aqui não é qualquer ave, é o corvo. E o corvo era uma ave imunda. Fala assim, até uma ave imunda eu trato. Será que eu não vou tratar de você? Será que eu não vou amparar você? Deus é quem te sustenta. Não é você. Deus é quem te sustenta. Não se preocupe em acumular como se isso fosse garantia da sua fidelidade. Deus sustenta a sua criação. E você pode perguntar, então nós não devemos ter uma previdência? Sim, devemos. A Bíblia é repleta, Provérbios, por exemplo, vai ter com a formiga o preguiçoso. A Bíblia é repleta de ensinos sobre tomar providências razoáveis de antemão para as nossas necessidades. Mas preocupar-se com isso antecipadamente, tentando controlar ou achar que por você ter, você vai ser feliz? Errou o propósito, errou o motivo. Não se preocupe em acumular como se isso fosse garantia da sua felicidade. É Deus quem sustenta. Segundo lugar, versículos 25 a 28. Não se preocupe em controlar o futuro. Controlar o futuro. Tem pessoas que eu conheço que gostam de andar com o Waze ligado para caminhos que elas já conhecem. Só para ter a tranquilidade de ver que o caminho está livre enquanto ela está indo. Enquanto ele está indo. Oh, você sabe o caminho, não, mas aqui eu sei que está fluindo bem, que eu vou chegar no meu rumo. Controlar o futuro. Essa ansiedade é pecaminosa. Versículos 25 a 28. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode aumentar os dias? Aquele homem não imaginava? Tem muitos bens guardados para muito tempo. Ele imaginava controlar o tempo, controlar a qualidade de vida, controlar sua felicidade. Versículo 20 até 28. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que vocês andam preocupados com as outras, ansiosos? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo que hoje está e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé, eu não vou cuidar de vocês? Se você não pode aumentar 1 minuto da tua vida, por que você quer controlar as coisas? Inteligência emocional financeira plus. Providência e previdência é bom. Mas vocês estão entendendo que eu estou pregando numa época e para um público que está saturado com a ideia de independência financeira e de felicidade através do dinheiro a qualquer custo. É por isso. Para que a gente nós não percamos, porque temos algo bem melhor. Então não se preocupe em controlar o futuro. Terceiro lugar, versículo 29 a 32. Agora a minha aplicação é a seguinte: não aposte a sua felicidade na riqueza deste mundo. Não aposte a sua felicidade na riqueza deste mundo. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações.
Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Até aqui. Não aposte sua felicidade na riqueza deste mundo, pois ela se desgasta. Somos herdeiros do reino dos céus. Herdeiros de um tesouro imarcessível, ou seja, que não enferruja, uma coroa de glória que não se corrompe, uma vida eterna que está preparada desde antemão para os filhos de Deus. Você não pode trocar isso de jeito nenhum pelas bijuterias desse mundo. É fugaz. Não aposte então sua felicidade na riqueza deste mundo. E por último, ordene suas propriedades e prioridades. Você tem bem, você tem um pouco de dinheiro. Não, ninguém tem muito dinheiro aqui. Mas todos nós temos ganância. E todos nós temos ansiedade descontrolada. Ordene sua prioridade centrando-se no reino de Deus. Último versículo 33, 34. Vendei os vossos bens, dai esmolas. Fala, esse pastor é comunista, hein? Fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Jesus está falando. Vocês devem estabelecer prioridades na administração do seu dinheiro. Diferente daquele louco que entesourou para si e queria desfrutar para si, e a felicidade era de si mesmo. Então, o que Deus quer te fazer é libertá-lo da escravidão e da urgência que o dinheiro pede. Ele quer te libertar em Cristo dessa escravidão, desta cadeia difícil de sair. E ele diz no versículo 34, porque onde está o tesouro, o vosso tesouro, aí estará também o seu. O coração deste homem avarento estava em acumular. E o coração dos discípulos estava em preocupar-se. Então Jesus, como diria, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Fecha o sermão com chave de ouro. Queria ser assim. Jamais serei. E a última aplicação. Mais uma questão teológica, não está aqui tão explícita no texto, mas o que a Bíblia ensina sobre, então, como usar o dinheiro. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. E é a última aplicação, tá bom? Eu vou pregar esse sermão hoje na Assembleia de Deus. Quem quiser lá, fogo vai. Efésios 4, com brincadeira, com muito amor. Muito queridos irmãos lá. Eles sabem disso. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus quer que você ganhe dinheiro. Sim, para o sustento da sua família, em primeiro lugar. Você não pode tirar da sua família e dar para o vizinho, a não ser em situações extremas, o cristão faz. Mas regularmente você trabalha para obter ganhos para a felicidade da sua família, desfrute dela. Sim, mas não se esqueça de, como eu disse lá no começo do sermão, no propósito, despreendimento.
ajudar aos necessitados. Não erra, então, quem trabalha e ganha muito, mas que entende o propósito do seu dinheiro. Desprendimento e confiança no Senhor. Cada vez mais desprendido e confiança no Senhor. Nosso objetivo não deve ser somente adquirir bens para usufruto próprio, mas ajudar os outros. E quando você consegue desgrudar da paixão pelo dinheiro, você verá como é uma nova vida livre. Então, irmãos, vocês trabalham, sim, ganham. Como diz aquela paródia, eu nunca vi presbiteriano pobre. E eu quero que vocês enriqueçam de verdade. Mas quando nós entendemos que o trabalho não é para o desfrute egoísta, quando nós entendemos que não vale a pena gastar todas as nossas energias tentando controlar o futuro, nós somos libertados da avareza, do egoísmo, do amor ao dinheiro. Então nós conseguimos dar um sentido mais nobre às nossas finanças. Conversando com o presbítero Paulo ontem, eu não tinha completado o sermão ainda, aí faltou essa parte depois da nossa conversa. Você quer prosperar? Não é problema fazer previdência. Mas a Bíblia tem as ferramentas certas para a prosperidade sadia. E a prosperidade sadia consiste em não ser escravo das riquezas e nem da felicidade que a riqueza produz nesse mundo. Senhor, ajude vocês a lidar com o dinheiro como Ele quer. O Senhor Deus nos ajude. Amém. Até parece que é certa a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é conto de fadas e que nada depende de mim, minha força é tão limitada. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. Jamais perde o controle, quem gosta de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Ele tem o poder, Deus é soberano. Cuidado de nós, nada pode frustrar os seus planos. Minha fé firmarei, mesmo na tempestade. Nada nos separará, nem a morte, altura ou profundidade. E quando o mundo parecer sem jeito, eu hei de me lembrar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle, de nós há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Provérbios 16, versículo 1. O
coração do homem pode fazer planos, Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não consigo controlar os dias. já desisti de tentar. Ao longo do tempo, O Deus que rege a história jamais perde o controle, de nós há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Tô pensando que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Já dizia Salomão, faça planos, mas dele, só dele é que vem a resposta ao seu coração.